É um prazer ter vocês aqui, certo? O que a gente vai tentar iniciar é, pelo menos todos os meses, nós realizarmos encontros aqui em cima de textos clássicos do marxismo, né? Não necessariamente eu, né? Mas inclusive vocês também, e eu vou trazer também outros colegas, né? Para discutir vários textos ou do Marx, ou do Engels, ou do Lenin, ou da Rosa Luxemburgo, ou do Gramsci, certo? Para a gente procurar fundamentar, resgatar as reflexões históricas que deram as coordenadas para o que hoje nós denominamos de marxismo, certo? Que é uma maneira da gente ir se aproximando, né? Porque o que é que acontece muitas vezes, né? Que há uma tendência normal, natural e não é negativa, certo? Mas geralmente a gente se apega muito aos intérpretes de Marx, né? Dos clássicos marxistas. E depois a gente pega os intérpretes dos intérpretes, né? Sendo que cada interpretação é uma interpretação, né? Então, o meu objetivo é tornar todos nós intérpretes dos clássicos, né? Então, a gente... porque geralmente com a tendência que às vezes nós temos, né? Ter medo, ter receio de ler um clássico. Porque acha porque é muito complicado, porque... né? E às vezes a complicação vem, não é nem da questão de a gente ter conhecimento ou não, porque a linguagem é diferente, porque o contexto histórico era outro, e a gente sente às vezes uma dificuldade, que é mais fácil você ler um intérprete, né? Mas o intérprete geralmente destaca uma coisa que outros não destacam, né? Por exemplo, sexta-feira, né? Eu comprei um livro do Rui Mário Marinho, que é sobre... Quando ele estava... O Rui Mário Marinho foi um economista brasileiro, um dos fundadores da teoria marxista da dependência, e militante, morou no Chile, e escreveu entre mais ou menos 1971 e 1973 vários textos sobre o Chile. E eu peguei esse livro, eu já tinha lido esse livro há uns 30 anos atrás, em espanhol. Mas quando eu li o livro há 30 anos atrás, a minha perspectiva, o meu contexto era outro. Aí eu peguei o livro, retomei, comecei a ler ontem, até eu postei no Instagram e em outras redes sociais, os 2 livros. E quando eu li hoje é totalmente diferente. Assim, como eu estou vendo. Então, chega assim, se eu tivesse a interpretação que eu tenho, que eu li década de 80, mais ou menos, é diferente da interpretação que eu daria hoje. Do mesmo jeito, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir ao texto, né? E muitas vezes vocês, boa parte, ou estão no mestrado, ou querem entrar no mestrado, ou querem aprofundar nos estudos, estão no doutorado, então vocês não vão ler o texto já com um olhar tanto da história de vocês, como com as necessidades intelectuais de vocês, né? E eu acho que a função dessa discussão aqui é dar uma apresentação geral para que vocês leiam esses textos e a partir desses textos procuram responder, né? Tá bom? Então eu escolhi o primeiro texto, um clássico, né, que é o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, né, que é uma obra em comum do Marx e do Engels, certo? Segundo o Adolfo Sánchez Vázquez, nesse livro clássico dele, né, o Filosofia da Praxis, certo? E Filosofia da Praxis, ele é espanhol, né? Já faleceu, né? Mas, né? Porque as ideias são atuais. Mas ele teve que se retirar da Espanha devido à Guerra Civil Espanhola, né? Que foi ganha pelos fascistas de Franco. Aí ele foi para o México, lá se radicou e lá desenvolveu uma série de atividades. E escreveu esse clássico, que é a Filosofia da Praxis, onde ele vai, né, dizer que o Manifesto do Partido Comunista seria a obra inicial do Marx. Não ele sendo contra as obras anteriores, mas porque foi uma obra que ele unificou teoria e prática, né? Uma obra de intervenção política, certo? O Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado em fevereiro, mais ou menos de 1848, foi uma resposta a uma tendência que já era clara para diversos setores do movimento operário, que iria ocorrer uma revolução na Europa. Então, o Marx, que já vinha de uma discussão, né? Ele entrou com Engels na chamada Liga dos Justos,
que era uma organização política de natureza conspiratória, né, no sentido de organização secreta, e com as discussões, né, se transformou em Liga Comunista, né. O Marx e o Engels, que vão escrever o Manifesto Comunista, já estão amadurecidos porque eles já tinham desenvolvido a chamada, né, denominada concepção materialista da história. Entre 1845 e 1846, eles escreveram, né, nunca publicaram, foi publicado depois da morte deles, a ideologia alemã, que era uma polêmica deles, certo? Com os vários intelectuais alemães da época, chamados neo-hegelianos, né, que eram discípulos de Hegel, vamos dizer assim, mais à esquerda, né, mais radicais, republicanos, né, democratas. Geralmente é conhecida a primeira parte da ideologia alemã, porque a segunda parte é bem chatinha, porque eles vão falando de uma polêmica que não é da nossa época. Mas na ideologia alemã, eles vêm de uma evolução, de um desenvolvimento teórico, de questionar Hegel, de que um grande filósofo alemão, depois Feuerbach, foi crítico de Hegel, né? E depois de criticar os jovens hegelianos, ou seja, eles vão negando várias concepções. Mas no movimento dialético, geralmente quando você nega uma coisa, você está afirmando. Certo? Quando eu digo assim, isso aqui não é uma mesa. Não, isso aqui não é uma cadeira, tudo bem. Não é uma cadeira porque é outra coisa, porque é uma mesa. Né? Então, a ideologia alemã é uma expressão de como eles chegaram a determinadas conclusões sobre o desenvolvimento histórico. Né? Foi uma grande conquista intelectual para a humanidade, né? À altura do que foi as conquistas teóricas de Galileu, de Einstein, de Darwin, né? Porque eles descobriram a lógica do processo histórico. Né? Então é esses que o Marx é indicado para escrever o manifesto, né? Da Liga, né, comunista, né, do Partido Comunista, para fazer uma intervenção na Revolução que está acontecendo. Estoura em Paris, depois vai se alastrar para a Alemanha, vai para a Áustria, vai para a Polônia, vai para a Itália, né? É uma revolução, vamos dizer assim, democrática, né? No sentido que era defendendo as liberdades democráticas burguesas, né? Assim, tipo da Revolução Francesa, mas com uma cor vermelha, né? Porque o movimento operário já começa a aparecer com uma face própria. Daí o manifesto do Partido Comunista, né? Ou seja, numa revolução democrática, depois a gente vai ver isso aqui no manifesto, mas os comunistas vão intervir com a classe operária num outro sentido, né? Porque a Revolução Francesa, por exemplo, foi uma revolução burguesa. O que é uma revolução burguesa? A burguesia que dominava economicamente passa a dominar politicamente, certo? O Estado, o Código Civil, a organização social passa a ter o perfil da burguesia, não mais da aristocracia ou da nobreza. Né? Por isso que muita gente assim, vê assim, a Revolução Burguesa como se fosse só a Revolução Francesa, vamos dizer, de 1789 a 1794, quando tem os jacobinos, a fase heróica da Revolução. Mas a Revolução também faz parte de Napoleão. Embora vindo depois quando as forças conservadoras começam a dirigir o processo revolucionário francês, mas quando as guerras napoleônicas, quando o Napoleão ocupava uma região, impunha também o Código Civil napoleônico, ou seja, um modo de estruturar a sociedade do ponto de vista burguês, certo? Então, quer dizer, você tinha regiões, para a Alemanha, só onde o Marx tinha nascido, que era na região da Renânia, que tinha sido ocupada pelos franceses, é que tinha várias conquistas democráticas, né? Dentro dos limites do que é um processo imposto pela burguesia. Mas no restante da Alemanha, que não existia como Estado, por exemplo, a Prússia e outros principados e tudo, não tinha isso. Era o poder feudal, né? Então eles fazem isso. O Engels, né, só a título de curiosidade, tinha escrito antes uma proposta que é conhecida como os princípios básicos do comunismo, está aqui nas obras escolhidas, que era como se fosse um catecismo. O movimento operário utilizava essa forma de catecismo. Vocês são mais novos, certo? Mas não sei se os outros
na minha idade, foram hereges desde o início, eu fui católico. Aí a gente tinha o catecismo. O catecismo era, tinha umas perguntas, começava assim, o catecismo, acho que São Pio V era uma coisa assim. Quem é Deus? Aí Deus é isso. Quantas pessoas tem Deus? Né? Ainda me lembro hoje que minha mãe era muito católica, eu fui decorar esse catecismo todinho. Então era como se escrevia antigamente, vários materiais operados. Aí tinha assim, princípios básicos do comunismo. Aí pergunta, o que é o comunismo? Aí resposta, o comunismo é a doutrina das condições de liberdade do proletariado. Aí, o que é o proletariado? Então, o Engels fez essa proposta. Sobre essa proposta do Engels, né, quem lê os princípios básicos do comunismo vai ter muita coisa no manifesto. O Marx, né, com toda a sua criatividade, elaborou o manifesto, né, que é o que nós vamos discutir, né, debater agora o manifesto. Eu vou fazer uma breve exposição e a gente abre para dialogar só para... Né, o manifesto tem uma estrutura, que eu acho que é muito importante, de vários aspectos. Tanto o aspecto político, o aspecto teórico, né, até o aspecto, vamos dizer, metodológico. Né? Primeiro, o manifesto é a primeira expressão política, certo? No sentido de luta política, pelo poder, né, na sociedade moderna, e aí entendendo o que é o poder. É a capacidade que uma classe social tem de dirigir. Então, por que a burguesia tem o poder? Porque a burguesia dirige a sociedade moderna, capitalista, e tem a estrutura do Estado, os meios de comunicação, né, de produção da ideologia e tudo. Né? Então, é a primeira manifestação programática do movimento operário. Certo? Na perspectiva, né, do materialismo histórico. É composto de 4 partes, certo? 4 partes. Tem uma apresentação, certo? Aí tem o primeiro tópico, que é burgueses e proletários. Tem o segundo tópico, que são proletários e comunistas. Tem um quarto tópico, que é a literatura socialista e comunista, ou o terceiro tópico. E tem o quarto, que é a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Certo? Depois essa estrutura serviu como modelo de construção de programa dos diversos partidos revolucionários e comunistas e socialistas no mundo. Por quê? Porque tem uma metodologia. Né? Aqui o início, aquele clássico, né? Aquela formulação clássica. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjugar. Né? Realmente, se você queria falar mal de alguém nessa época, era chamado de comunista. Né? Aí ele vai dizer, né, no segundo parágrafo, que partido de oposição não foi acusado de comunistas por seus adversários? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pencha infamante de comunista? Aí ele vai dizer, duas conclusões decorrem desses fatos. O comunismo é conhecido como força por todas as potências. Segundo, é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver. Certo? Então é isso que ele vai fazer. Por que é interessante a primeira parte, né? Burgueses e proletários. Porque é a primeira aplicação que ele vai fazer do materialismo histórico. Geralmente a gente não utiliza muito o Manifesto do Partido Comunista como fonte para nossas dissertações e teses. Mas é um documento imensamente rico. Né? A primeira parte que ele vai... Eu dividi aqui em parágrafos, né? Mas a primeira parte que ele vai se manifestar, vai expressar, é um fundamento teórico. O primeiro parágrafo vai dizer a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. Né? Que depois ele vai ter uma nota de rodapé, né? Porque pode ser fazer uma seguinte pergunta, né? Se é a história da luta de classes, certo? Por que é que antes que existissem as classes não tinha história? Mas aí, essa nota de rodapé que eles colocaram depois, 1866, 1888, né? É porque eles começaram a estudar mais a antropologia e a pesquisa, né? Então, antes de existirem classes sociais, existia história.
Mas qual era a história? O motor não era a luta de classe, não era a luta entre grupos sociais que disputavam o excedente social. Era a luta basicamente das comunidades humanas contra as forças da natureza, que é uma contradição que ainda existe hoje, certo? Mas na época era isso. Aí ele vai dizer, né, continuar: homem livre, escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Né? Então, o que é a primeira afirmação do manifesto? Né? A luta de classe é o motor da história. Então, ela pode se manifestar, é uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Certo? Então, sempre existe luta de classes. Então, você tem um período de estabilidade. Vamos dar um exemplo concreto. Você tem uma estabilidade com base no crescimento econômico, das commodities e tudo mais, no período dos governos petistas. Então, ficou tranquilo. Né? Até os petistas, você que estava no paraíso, né? A cor mais bonita do mundo, os empresários ganhavam dinheiro, os banqueiros, mas também se construíam universidades, tinha concurso, era tomou beleza. Mas a cruz de classe continuava. Depois veio a crise econômica e veio as disputas em torno do excedente, né, da mais-valia, para onde é que vai, para onde é que vem, a relação do Estado e tudo mais, fora outras forças, e hoje nós temos basicamente uma das características da conjuntura, não só brasileira, mas internacional, é uma luta de classes franca e aberta, que se expressa na luta o avanço da extrema-direita e a luta defensiva dos trabalhadores. Inclusive, no nosso continente latino-americano, nós vimos Bolívia, vimos Chile, né? E outras manifestações da luta de classes. Então, aqui ele coloca uma das teses, né, do materialismo histórico. Então, essa luta de classes pode uma ganhar, outra não, ou a estrutura social sucumbir. Né? Que é o tipo da coisa. Se nós estamos numa sociedade capitalista, e o que é que nós estamos vendo? Nós temos a sensação, não sei se vocês comungam com isso, né? Mas uma sensação que vários teóricos intelectuais trabalham com essa categoria de decadência, né? Então, se a luta não se resolve a favor da classe progressista, que é a classe dos trabalhadores, a tendência é nós vermos o quê? Ruim. Né? Então vão perder os trabalhadores, a própria burguesia vai chegar um momento que também pode chegar um período de decadência para todas as partes. Né? Então a necessidade de uma transformação social é pela própria manutenção da humanidade enquanto tal. Né? Ele vai continuando, vai dando, né? Aqui no parágrafo 4, ele vai dizer o seguinte: parágrafo 3º, nas mais remotas épocas da história, verificamos quase por toda parte uma completa estruturação da sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação das posições sociais. Depois do parágrafo 4º, a sociedade moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe, não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar do que existiam no passado. Aí, para terminar, né? Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes, em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Aqui na primeira nota de rodapé, que é do Engels, 1888, vai dizer o seguinte: por burguesia, entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários do meio de produção social, que emprega o trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos assalariados modernos, que não tendo meios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Essa é uma definição genérica e ampla do que seria o proletariado. Certo? Então, o que caracteriza essa definição ampla de proletariado? São todos os trabalhadores e trabalhadoras que não têm meios de produção, ou seja, nós temos que alugar a nossa força de trabalho para poder, por meio dela, a gente vende a força de trabalho, recebe o salário e compra. Né? Então, se a gente perceber bem essa aqui é de 1848, mas hoje a tendência tende a ser isso, né?
É claro que depois com mais estudos, não sei o que, a gente pode ver as diversas camadas da classe trabalhadora, mas basicamente é isso, né? Sob diversas formas, né? Inclusive, depois a gente pode até fazer uma discussão sobre essa questão do Uber, né? Porque o Uber é muito próximo a salário por peça, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um carro, eu sou um proprietário, né? Sou um pequeno burguês, sou um empreendedor. Mas, de fato, o Uber é um assalariado. Né? Então, depois que eu terminar aqui, vocês vão anotando, tá bom? Aí a gente vai. Aqui termina essa parte de definição. Parágrafo 6º. Aí o que é que ele vai fazer? Daqui, certo? Eu estou com essa... Ele vai falar do parágrafo 6º ao parágrafo 12 do desenvolvimento da burguesia. Que é uma coisa genial, né? Porque é uma síntese. Eu ainda não consegui ter a capacidade de fazer essa síntese que ele faz aqui, que é um desenvolvimento histórico da burguesia, né? Ele vai dizer, parágrafo 6º, né? Só no geral para vocês verem, né? A origem da burguesia. No parágrafo 7º, ele vai falar da descoberta da América, os mercados das Índias, né? Como é que a burguesia vai se desenvolvendo. Vai falar depois no 8º da organização feudal da indústria, da manufatura, da divisão do trabalho. Depois ele vai falar no parágrafo 9º da ampliação dos mercados, né? Depois do 10º parágrafo, ele vai falar como é que a grande indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta das Américas. Ou seja, ele consegue fazer uma síntese. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, ele faz umas 5 parágrafos, ele faz uma síntese da origem da burguesia, que emerge da desintegração da propriedade feudal, até a grande indústria. Aí, no final, ele vai falar da natureza da burguesia. Ele vai dizer, parágrafo 11, vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento histórico, de uma série de transformações no modo de produção e de circulação. Aí ele vai dizer, a cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente. O materialismo histórico torna inteligível a história humana. Torna compreensível a realidade social. Por que a gente diz assim? Por que o governo Bolsonaro... O pessoal diz, a gente quer que o governo Bolsonaro dê certo. Né? A gente tem esse bom espírito, né? Uhum. Se ele der certo, ele vai acabar com tudo. Que é da própria natureza dele. Da orientação política, do seu programa, da sua base social, da sua base política, da sua ideologia. Né? Então o marxismo coloca isso, né? Ele diz assim, a evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente. Aí ele vai associar o desenvolvimento econômico, social, com o desenvolvimento político da burguesia. Não é uma coisa mecânica, né? Claro que isso aqui é uma síntese, mas ele vai traçar um paralelo. Ele vai dizer, classe oprimida pelo despotismo feudal. Certo? Ela surgiu nos espaços da economia feudal. E depois, a associação armada e autônoma na comuna. Aqui, república urbana independente. Ali, terceiro estado tributário da monarquia. Depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta. Base principal das grandes monarquias. A burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política, exclusiva no Estado representativo moderno. Aí ele faz aquela grande definição. O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia. Então ele vai dizer que a burguesia, ele vai... Claro, isso aqui tem todo um desenvolvimento histórico. Ela começou com uma classe, né, que depois é uma discussão que é uma polêmica, que é importante para a própria luta de superação do capitalismo. Veja, a burguesia surgiu como uma classe com poder econômico. O proletariado surge como uma classe que não tem poder econômico, não tem a propriedade do meio de produção. Então a burguesia tinha um poder econômico, tinha um poder cultural, antes de conquistar o poder político. E o proletariado. Aí você tem uma grande discussão de diversos setores.
Porque é um setor que diz que o proletariado tem que conquistar primeiro o poder político para depois. E o outro setor diz que a gente pode conquistar vários espaços na sociedade burguesa para depois conquistar o poder político. Mas aí é uma outra discussão de anos e a gente não resolve. Ok? Aí depois ele vai fazer uma das melhores defesas da burguesia, quem faz é o Marx. Que é aqui a partir do parágrafo 3. Ele diz assim: a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Ele vai dizer tudo que a burguesia fez de revolucionário. Por quê? Porque é contraditório. A burguesia, ao mesmo tempo que é uma classe exploradora, ao mesmo tempo que o capitalismo está baseado na alienação do trabalho, ele desenvolveu as capacidades humanas dentro de certos limites. Né? Aí ele vai dizer: a burguesia, onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Aí mais adiante, só deixou subsistir de homem para homem o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista, as águas geladas do cálculo egoísta, o simples valor de troca, por uma única liberdade sem escrúpulos, a liberdade do comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta, despudorada e brutal. Deixou as coisas claras. Hoje, antigamente eu pensava que era uma coisa do passado. Mas hoje esse processo de você deixar as coisas abertas e claras é extremamente evidente. Antigamente, por exemplo, o projeto, por exemplo, dos setores que governavam o Brasil, tinha questão de ética, de ajudar os mais fracos, né? Se você vê hoje a política oficial, a ideologia oficial é meritocracia, são os melhores, né? Tem setores que questionam você ajudar deficiente físico, indígena não é gente, né? Ou seja, mas você não produz. Se você não produz, você não tem um elemento produtivo para o comércio, para a indústria, você não é nada. Né? Que é uma coisa clara, despudorada. Né? Quando se fala assim, ultraliberalismo, que é um conceito assim, a gente ainda tem que discutir isso, mas o liberal já é uma coisa que é vinculada ao mercado. Agora, ultraliberalismo significa que o único valor é se você tem um valor econômico. Se não tem, você não significa nada. Né? Então, esse movimento, que é histórico, ainda continua hoje, né? Quer dizer, uma coisa clara e evidente, né? Até do ponto de vista religioso, né? Então, se você der dinheiro, você recebe uma graça. Se não der, você não recebe. Até isso, se você pensar assim, 30 anos atrás, você não teria isso. Né? Você tem, é porque a sociedade se tornou extremamente mercantilizada. Na nossa esfera universitária, você vale pelo que você produz. Se você escreveu um artigo, você não tem 3 palcos de artigo, então você é alguma coisa. Aí você diz, eu estou discutindo, eu estou formando, estou dialogando, estou orientando, não vale nada. O que vale é a vil moeda da produtividade, né? Que é também uma expressão disso. Né? Aí ele vai dizer, a burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-a a meras relações monetárias. Um exemplo disso, pessoal, de família e tudo, e relações monetárias, de uma maneira bem simplificada, é o que está acontecendo depois da morte do Gugu. Né? Era todo mundo paz e amor, agora, em cima das relações monetárias, é que se dá as disputas. Né? Aí foi a primeira a provar que a atividade humana pode realizar. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas. E aí vai. Né? E ainda diz o seguinte, a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. É isso, né? A gente está aqui, a gente pode dar uma palestra, ter uma conversa. Ontem teve uma assembleia do nosso sindicato aqui na Universidade Estadual e foi transmitida pelo Facebook. Então, constantemente, você tem um desenvolvimento né? Também é outra discussão, mas das relações sociais, você revolucionando os instrumentos a serviço da estrutura da sociedade burguesa, né? Aí vai sempre, né? Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte.
Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Né? Ou seja, para o desespero de todos os reacionários, ela roubou da indústria sua base nacional. Eu me lembro que quando estava discutindo a globalização, dizia que era uma grande novidade, o Marx já falava de globalização, embora muito incipiente, ele está falando aqui em 1848, só tem basicamente a Inglaterra, alguma coisa da França e tudo. Mas ele já vê isso, né? Hoje, mais do que nunca, você vê a disputa pelos mercados. Né? Hoje a gente está numa fase mais adiantada do imperialismo, né? Essa disputa de sempre explorar, e a burguesia não tem isso não. Invadiu o Iraque, destruiu a estrutura viária econômica do país para reconstruir de novo. Síria, Líbia, entendeu? Aí os caras destroem e depois reconstroem. Né? Nessa perspectiva de explorar para ter retorno. Aí vai dizer, aí vai falar do intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. Né? Aí vai dizer, isso se refere tanto à produção material como à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum. Então a burguesia, com o mercado mundial, com seus interesses, vamos dizer assim, de lucro, ao mesmo tempo vai generalizar as relações mercantis, vai generalizar as relações humanas, as relações culturais. Né? Então a burguesia, ao mesmo tempo que cria o seu mercado, o seu domínio, cria também vínculos entre os que questionam o próprio poder da burguesia. Né? E aqui ele vai dizendo que a burguesia fez, né? De que a burguesia arrasta para a torrente das civilizações todas as nações, até mesmo as mais bárbaras, vai afirmando que a burguesia submeteu o campo à cidade, criou grandes centros urbanos, aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à do campo, isso em 1848. E se ele não conhecia São Paulo, Nova York, como é? Aquela cidade, tem uma cidade na África que é imensa, 9 milhões de habitantes, a cidade, não sei se é na Nigéria, certo? Nova Delhi, conheceu, já percebia isso. Tóquio, né? Aí vai dizer, a burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária dessas transformações foi a centralização política. Né? E aí ele vai, de novo, né? Isso aqui é interessantíssimo, falando das conquistas, né, que a burguesia trouxe. Aí vai dizer, os meios de produção e de troca, sobre cuja base se ergue a burguesia, foram gerados no seio da sociedade feudal. Numa certa etapa do desenvolvimento desses meios de produção e de troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da manufatura, em suma, o regime feudal de propriedade, deixaram de corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento. Tolhiam a produção em lugar de impulsioná-la. Transformaram-se em outros tantos grilhões que era preciso despedaçar, e foram despedaçados. Em seu lugar, surgiu a livre concorrência com uma organização social e política apropriada, com a supremacia econômica e política da classe burguesa. Aqui, parágrafo 25, há um corte. Então ele vai dizer, aqui está todo o desenvolvimento da burguesia e suas conquistas. Aí ele vem, assistimos hoje a um processo semelhante. A sociedade burguesa com suas relações de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou. Então, a primeira aproximação da sociedade moderna, o potencial que nós temos de cultura, de tecnologia, a gente diz, por que a pessoa ainda passa fome hoje? Né? Por que a gente passa aí pela... Né? Hoje, assim, o índice, né, da degradação social. Sexta-feira eu almocei aqui no Shopping Parangaba. Três populares, uma mãe com os filhos do lado, estavam na praça de alimentação pedindo a comida. O que você não via, né? E elas pedindo, eu fiquei assim, olhando para ver se tinha segurança, né? Porque você imagina, segurança, ela com a criança, o segurança botar para fora, né? Aí eu botava para fora ela e eu também, né? Porque até... Mas você vê um nível, né? Que a pessoa compelida pela fome,
vai para o ambiente que é o shopping, sobe e vai pedir comida. Sai da rua, sai da... Né? São as tendências de degradação. Aí ele vai dizer assim, olha que coisa interessante. Cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas. Se olharmos no centro da cidade, de uma maneira empírica, nos nossos bairros, nós vemos as lojas fechadas, né? E quando ele fala de forças produtivas, as grandes forças produtivas são a tecnologia, mas tem uma força produtiva essencial. Força de trabalho, que é a força de trabalho, que é a força de trabalho humana. Então, quando o desemprego expressa a destruição de forças produtivas. Né? Aí vai dizer, aí vai falar, uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo. Desaba sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. A sociedade vê-se subitamente reconduzida a um estado de barbárie momentânea, como se a fome ou uma guerra de extermínio houvesse cortado todos os meios de subsistência. E o comércio e a indústria parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui civilização em excesso, meios de subsistência em excesso, indústria em excesso, comércio em excesso. As forças produtivas de que dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das relações burguesas de propriedade. Pelo contrário, tornam-se poderosas demais para estas condições. Passam a ser tolhidas por elas, e assim que se libertam desses entraves, lançam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter a riqueza criada em seu seio, que é uma outra consequência da descoberta do materialismo histórico. A crise é própria da sociedade burguesa. Então, tem uma coisa diferente. A sociedade medieval, a sociedade da Grécia Antiga, de Roma Antiga, tinha crises de subprodução. Certo? Ou seja, você tinha uma calamidade natural, você tinha por fruto de guerra e tudo, fome, destruição das plantações. Mas na sociedade burguesa você tem uma abundância de recursos, mas as pessoas não têm capacidade monetária para comprar os recursos. Então você vê várias casas desocupadas, várias presas desocupadas, e as pessoas morando na rua. A gente passa, se a gente tiver assim, hoje não é tão evidente, né? Mas se a gente passar por detrás de um supermercado, a gente vê os alimentos se deteriorando e as pessoas morrendo de fome. Então tem terra, tem alimento, tem casa, mas né? Por que as pessoas não têm acesso a isso? Pela estrutura da sociedade burguesa. Então você tem uma superprodução. E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas. Desemprego, solução para a burguesia. Guerras. Então, vai aniquilar o Iraque ou esses outros países, o que é que eles querem? Destruir forças produtivas para reconduzir a produção e a produção de novas forças produtivas. Né? Faz parte da lógica. E de outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. Pela conquista de novos mercados. Olha só, os caras querem aniquilar a Venezuela. Por quê? Novo mercado. Querem fazer guerra com o Irã. Novo mercado. Ou então, pela exploração mais intensa dos antigos. O que está acontecendo no Brasil com a destruição dos direitos sociais? Reforma trabalhista. Eu digo assim, para conversar aqui com vocês, eu li, aí eu digo assim, isso aqui, né, como é, por que que se torna atual? Né? Não é porque o Marx seja um mágico, né, o Engels, né, uma coisa assim. É porque o que eles escreveram a partir do materialismo histórico demonstra, em linhas gerais, os mecanismos, porque o Marx vai... O Marx não estudou no Capital, nesses textos, como vai ser o capitalismo no Brasil, o capitalismo nos Estados Unidos. Não foi isso. Mas tentou aprender a lógica de funcionamento da sociedade burguesa. Então, para sair da crise, destruição violenta de grande quantidade de força produtiva, conquista de novos mercados e exploração mais intensa dos antigos. É assim que sai da crise. Entramos em crise em 2008 e 2009. Como é que sai da crise? Tem que pegar a receita,
nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, está aqui. Claro que existe maior aprofundamento das mediações, certo? Aí no final ele vai dizer assim, parágrafo 28. As armas que a burguesia utilizou para abater o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia. A burguesia, porém, não se limitou a forjar as armas que lhe trarão a morte. Produziu também os homens que empunharão essas armas, os operários modernos, os proletários. Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve também o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto tem trabalho, só tem trabalho enquanto seu trabalho aumenta o capital. Outra coisa importante, né? Ou seja, a crítica que o Marx faz à estrutura social burguesa não é uma crítica moral, é uma crítica econômica. Então, se hoje explorar a velhinha der dinheiro para o capital, eles vão explorar as velhinhas. Se as crianças derem lucro, vão explorar as crianças. Certo? Então, se, por exemplo, aposentado não significa mais, para que aposentadoria? Tem que tirar os recursos da aposentadoria, destruir a previdência para a acumulação capitalista. Então, se é isso que tem que fazer, porque para passar para a mão do sistema financeiro, para ter a capitalização, que se faça. O que é que pode ter ido? Uma outra força social, mas se não, vai. Né? Aí ele aí vai dizendo, com o desenvolvimento da burguesia, do capital, coloca isso, né? E vai agora falar do desenvolvimento da produção. Né? Vai entrar no que vai fundamentar o surgimento do proletariado. Então ele passa da burguesia para o proletariado. E chega aqui no parágrafo 36, vai dizer: o proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia começa com a sua existência. Veja, então mesmo que a burguesia se desenvolve enquanto classe, o proletariado também se desenvolve. Aí vai dizer: no começo, empenhavam-se na luta operários isolados. Mais tarde, operários de uma mesma fábrica. Finalmente, operários de um mesmo ramo de indústria, de uma mesma localidade, contra o burguês que os explora diretamente. Dirige os seus ataques não só contra as relações burguesas de produção, mas também contra os instrumentos de produção, né, destruindo as máquinas e tudo. Aí ele vai dizer, né, que no início o proletariado constitui massa disseminada por todo o país e dispersa pela concorrência. A coesão maciça dos operários não é ainda o resultado de sua própria união, mas da união da burguesia que, para atingir seus propósitos fins políticos, é levada a pôr fim em movimento todo o proletariado. Ou seja, a massa que se confrontava contra a nobreza era a massa dos assalariados, dos camponeses e tudo, né? Não era só por si só que os proletários tomavam sua iniciativa. Aí todo movimento histórico está desse modo concentrado nas mãos da burguesia, e qualquer vitória alcançada nessas condições é uma vitória burguesa. Aí ele vai dizer que o proletariado vai se multiplicando, vai se aperfeiçoando, vai se organizando, e vai falando do desenvolvimento do proletariado. Aí ele vai dizer aqui, mais adiante: de tempos em tempos, os operários triunfam, mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a reunião cada vez mais ampla dos trabalhadores. Aí ele vai dizer: esse contato para concentrar-se em numerosas lutas locais que tem o mesmo caráter em toda parte. É uma luta nacional, uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma luta política. Essa é a diferença do marxismo para outras correntes do movimento operário. Porque o marxismo luta pelo poder. Os anarquistas não lutam pelo poder, os autonomistas não lutam pelo poder. Né? Por que é uma luta política? Não é uma luta eleitoral. O poder é quem dirige a sociedade. Né? Então, veja, uma luta, a gente está vendo os petroleiros. Começaram a distribuir gás de cozinha a R$40. O que é que eles estão demonstrando é uma luta disso, é uma luta sindical. Mas o que é que estão o que é está por detrás daquilo? De quem é o patrimônio do petróleo, de quem é? Quem é que dirige? Quem é que coordena? Está a serviço de quem? Então eu achei uma grande iniciativa que demonstra que é uma das primeiras greves do petroleiro que eu vejo que os caras estão fazendo isso. E é iniciativa debaixo das massas. O que é que eles estão demonstrando? O gás está custando 80 pau, R$90, né? Quase 100. Não é não? E de fato é para ser R$40. Quem está ganhando a diferença? Né?
Isso, por isso que ameaça a burguesia, isso para dar um salto, qualquer consciência de classe, o cara pensa, pô, peraí, se acontece isso com gás de cozinha, deve acontecer com tomate, deve acontecer com os transportes, com a educação, né? Aí ele vai dizer mais adiante, a organização do proletariado em classe e, portanto, em partido político, é incessantemente destruída pela concorrência, que fazem entre si os próprios operários. Né? Veja, o conceito de partido político do Marx ainda não é o partido político do Lenin, que a gente conhece hoje. Mas a organização do proletariado em classe tem que ser como partido político, partidário, no sentido de que de uma parte social que diz, nós temos um programa, uma orientação diferente da burguesia. É o que vai se determinar como depois independência de classe. Quando você discute muito hoje em dia conciliação de classes, que houve muito isso, mas se existe conciliação de classe, é porque existe a possibilidade de independência. Cada classe tem seu programa, tem sua concepção de mundo, sua maneira de organizar a sociedade. Então, se há uma conciliação de classe por parte da direção dos trabalhadores, por exemplo, significa que está deixando de defender os interesses dos trabalhadores para os interesses da burguesia. Né? E aí ele vai, né, aprofundando, né, vai dando toda a evolução das lutas políticas do proletariado, vamos nos deter aqui, né? Fala de frações das classes dominantes, né? Isso aqui é muito importante, né? Frações inteiras da classe dominante são lançadas no proletariado ou pelo menos ameaçadas em suas condições de existência. É algo muito interessante. Às vezes, por exemplo, vou entrar aqui nessa discussão, né? Mas às vezes eu pego um Uber, aí o cara foi engenheiro, o cara teve um negócio, ou seja, de certa forma, um pequeno burguês, né? Peguei um que o cara dizia o seguinte, eu tive uma empresa, agora o meu problema, eu pensei que o cara ia dizer que o problema era o Bolsonaro, né? Daqui não, porque os trabalhadores, tu acredita, não queriam trabalhar? Eu disse, é mesmo, cara, por quê? Dia de domingo, eu até dizia, eu pago um extra pra vocês, os caras não queriam beber cachaça em casa. E, poxa, o cara queria que trabalhasse. Acredita, cara. Então a visão dele é porque né, que depois é um toque da ideologia pequeno burguesa, que odeia o trabalhador assalariado, porque ele tem medo de ser como ele. Senão, mas agora até que eu estou melhor, porque eu tenho meu próprio negócio, estou mudo, posso descansar a hora que eu quero. Mal sabe ele que ele foi lançado da camada dos assalariados. Né? Aí ele vai dizer, né, a evolução, vai falar do que é o lucro proletariado, as condições de existência da bela sociedade, né? É genial isso aqui, certo? Aí no final, né, o último parágrafo vai dizer: a condição essencial para a existência e supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos de particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e voluntário, substitui o isolamento dos operários resultante da competição, por sua união revolucionária resultante da associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria retira dos pés da burguesia a própria base social, a própria base sobre a qual ela assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. As pessoas olham isso daqui, né, alguns mal intencionados, dizem que o marxismo é determinista. Né? Eles dizem que isso aqui é um programa para ser entregue para os operários. Né? Então eles vão dizer que se você está chamando a pessoa para a luta, você vai dizer, pessoal, talvez a gente perca, a gente vai ser preso, vamos ser demitidos, cara. Tem que dizer que a vitória é inevitável, né? Com toda a mobilização, certo? Mas é isso, né? Então, veja, hoje, as próprias características da economia burguesa, como você diz assim, gás butano, sei lá, são 4 ou 5 grandes grupos econômicos que controlam a produção de gás butano no Brasil. Só esse monopólio, esse controle no mercado por 4, 5 grupos, já é um sinal da decadência da burguesia. Porque a concentração e o monopólio é contra a livre concorrência dos capitais. Então é mais fácil você expropriar 4 indústrias, colocar sob o controle dos trabalhadores, do que você expropriar 1000 e tantas indústrias que produzem gás butano. Entre outras coisas, né? A indústria, as montadoras, né, de automóveis,
Só você dirigir hoje um carro hoje, você não sabe se o seu espelho foi produzido na Tailândia. Eles têm uma estrutura de planejamento que é totalmente contrária à lógica do mercado de concorrência. Porque eles nunca vão querer, para montar um carro, uma coisa para botar no livre mercado. Ou seja, há um controle rígido das montadoras sobre todas as empresas que prestam serviço a eles. O que demonstra o quê? Planejamento da economia. Né? Bem, segunda parte, depois, veja só, só o manifesto dá esse quadro histórico, vamos dizer assim, do movimento da classe. A segunda parte, proletários e comunistas, que são 73 parágrafos, eu não vou entrar em todos aqui, ele vai dizer o que são os comunistas. Eu não vou entrar em detalhe, mas vou só colocar alguns pontos aqui antes de encerrar. Ele vai dizer assim: os comunistas não formam um partido à parte oposto aos outros partidos operários. Não têm interesses diferentes dos interesses do proletariado em geral. Não proclamam princípios particulares segundo os quais pretendam moldar o movimento operário. Né? Então, não são, né? Não são utópicos. Né? Então, vocês têm que seguir a gente, o caminho é esse, a maneira mais certa não é isso. Essa é uma grande diferença, né? Às vezes, até aqui na universidade, na faculdade, as pessoas querem que os trabalhadores vão seguir o que está na norma, né? Está na regra, não. O movimento vai se desenvolvendo e a gente tem que pegar o bonde andando. Aí ele vai dizer, os comunistas se distinguem dos outros partidos operários somente em 2 pontos. Nas diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e fazem prevalecer os interesses comuns do proletariado, independente da nacionalidade. Porque o capital, porque a burguesia é internacional. Certo? 2. Nas diferentes fases de desenvolvimento, porque passa a luta entre proletários e burgueses, representam sempre e em toda parte os interesses do movimento em seu conjunto. Isso é importante. Então, todo movimento tem seu próprio interesse. O movimento dos professores, das universidades, dos professores da educação básica, dos petroleiros. Mas todos eles fazem parte de um amplo movimento, que é o movimento dos trabalhadores contra o capital. E os comunistas expressam isso. Né? Os revolucionários. Né? Aí ele vai, na prática, os comunistas constituem a fração mais resoluta dos partidos operários de cada país. A fração que impulsiona as demais. Teoricamente, tem sobre o resto do proletariado a vantagem de uma compreensão nítida das condições, do curso e dos fins gerais do movimento proletário, por causa do materialismo histórico. Né? E aí, o objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários: constituição do proletariado enquanto classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado. Ou seja, enquanto os trabalhadores não dirigirem a sociedade, não tem, certo? Solução. Né? Não é pessimismo. Né? Ou seja, eu já sabia que o governo do Lula e da Dilma não ia dar certo. Né? Eu queria que a solução fosse um avanço da luta dos trabalhadores. Deu a extrema-direita e derrubou. Entendeu? Mas por quê? Porque conquistar o governo é a mesma coisa que conquistar o poder. Né? Então, se você não tem esse discernimento, até para você receber uma derrota, né? Porque eu considero, né? Você foi derrotado pela extrema-direita e não pela extrema-esquerda, é uma derrota. Você tem que se segurar, né? Compreender, né? É o que Spinoza diz, né? Nem rir nem chorar, compreender, né? Como é que foi, tá certo? E aqui, gente, ele vai desenvolver nessa parte toda a concepção, certo? Dos comunistas em relação à família, em relação à mulher, em relação a tudo. Em relação à educação, certo? Desmascarando, né? Aí ele vai dizer, o comunismo não priva ninguém do poder de se apropriar de sua parte dos produtos sociais, apenas suprime o poder de subjugar o trabalho de outros por meio dessa apropriação. Que as pessoas perguntam, o comunismo, eu vou perder minha casa, eu vou perder minha geladeira, né? Não é isso, né? Quem vai perder são os latifundiários, as terras, vão perder as indústrias, né? Agora a sua panela de pressão, a minha panela, meus livros, né? O comunismo vão invadir lá em casa, vão tomar meus livros todinho, né? Certo? Não é isso. E aí ele vai explicando, né? Uma série de coisas, né? Sobre a educação, sobre o papel das crianças, né? É genial isso aqui, certo?
E no final ele vai colocar um plano, né? As medidas, né? Que o partido, né, propõe. A última é interessante, a 10ª medida. Educação pública e gratuita a todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com produção material. Ponto 10. Só isso daqui é uma concepção, né? A politecnia, né, que depois o Gramsci e outras correntes pedagógicas vão desenvolver, está baseado nisso aqui. Né? Aí no final ele diz: quando no curso do desenvolvimento desaparecerem os antagonismos de classes, né? O último parágrafo desse ponto 2, e toda a produção for concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se organiza forçosamente como classe, se por meio de uma revolução se converte em classe dominante e como classe dominante destrói violentamente as antigas relações de produção, destrói juntamente com essas relações de produção as condições de existência dos antagonismos entre as classes, destrói as classes em geral e com isso sua própria dominação de classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classes, surge uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Isso é o comunismo. Que é um processo, né? Então vocês veem que é necessário o poder político, que o poder político é diferente do poder público. Né? Só essas questões aqui, gente, dá para a gente fazer uma tese. Terceiro tópico, não vou entrar aqui, mas é o que? Ele expôs o materialismo histórico, o desenvolvimento histórico da burguesia, o desenvolvimento histórico do proletariado, expressou o que é o pensamento comunista sobre diversos aspectos da vida humana, em relação à propriedade, em relação ao indivíduo, em relação à família, em relação à mulher, em relação às crianças, em relação à educação, que está no tópico 2. E na literatura socialista e comunista, baseado no que ele expôs, ele vai criticar os diversos partidos e movimentos que estão no movimento operário seguinte socialista. Então a crítica, isso é uma... Porque hoje é assim, você é de uma corrente política, ou você não é de corrente política, aí você vai fazer uma crítica, né? Então, eu critico essa orientação que foi dada pelo PT, pelo PSOL, rapaz, o pessoal quer matar você, né? Certo? E não é isso, né? Você é uma coisa que era natural. Também criticava o Marx e também criticava os outros. Mas isso aqui ele vai fazer uma crítica baseado em toda a discussão que ele fez. O último tópico, que é muito... Né, ele vai falar de vários movimentos, né? O socialismo pequeno burguês, o socialismo reacionário, né? O socialismo verdadeiro, o socialismo conservador burguês. Serão várias correntes. Ele vai dizer, qual a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição? Que é a questão de como é que você concretamente está na luta cotidiana. E aí, essa é a parte, todo mundo, às vezes, o pessoal lê a primeira parte. E essa daqui é como faz a intervenção. Aí se você só lesse isso aqui, você chamar o Marx e o Engels de reformista. Né? Ele vai dizer assim: os comunistas lutam pelos interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas ao mesmo tempo defendem e representam no movimento o futuro do movimento. Aí ele vai dizer: aliam-se na França ao Partido Social Democrata contra a burguesia conservadora e radical, reservando-se o direito de criticar a fraseologia e as ilusões legadas pela tradição revolucionária. Ou seja, eles apoiam, mas criticam. Ele vai dizer: na Suíça apoiam os radicais, sem esquecer que esse partido se compõe de elementos contraditórios, em parte socialistas democráticos, no sentido francês da palavra, em parte burgueses radicais. Na Polônia, olha só, os comunistas apoiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, o partido que desencadeou a insurreição de Cracóvia, em 1846. Quem era esse partido? Era um partido que era ligado aos nacionalistas burgueses, e às vezes até latifundiários. Na Alemanha, o Partido Comunista luta com a burguesia, luta junto com a burguesia todas as vezes que esta age revolucionariamente contra a monarquia absoluta e a propriedade rural feudal e a pequena burguesia. Aqui uma parte
Essa era a posição do Marx. Quando estoura a Revolução da Alemanha, 48, 49, ele se muda para Frankfurt e lá monta um jornal com Engels e outros. Aí o que a burguesia faz? Captura. Aí o Marx vai dizer, então, a burguesia está perdida mesmo. Vamos se aliar com os democratas pequenos burgueses. Aí os democratas pequenos burgueses, captura. Entendeu? Aí no final ele vai escrever um texto, rapaz, não, tem que ser os operários mesmo. Porque, veja, o interesse do Marx é o seguinte, numa situação concreta, o que é que favorece mais a luta dos trabalhadores? Né? É tipo assim, derrubaram o governo da Dilma, era bom? Eu acho que não era, porque o PT não foi a radicalidade. Mas a gente foi contra o golpe que derrubou o PT. Por quê? Porque se uma coisa não era aquilo que a gente queria, a outra é bem pior. Então, veja, você tem que ver os interesses gerais dos trabalhadores. É a mesma coisa assim, a Bolsa Família não serve, não, vá, R$70 pode ser bom pra gente, mas pra muita gente é. Entendeu? Eu tenho meus alunos no interior, conto as moedas para tirar xerox. Então, quando você luta por assistência estudantil, restaurante universitário, bibliotecas, isso tudo é reforma, melhora as condições para a classe lutar com uma coisa mais adiante. Então, quando ele diz assim, na Polônia, na Suíça, na Alemanha, significa o quê? Aí é que está, o proletariado continua independente. Apoia, está junto, mas está criticando para avançar mais. Né? Então, veja, mas não dá para expor tudo isso aqui, a não ser que fizesse um grupo de estudo lendo parágrafo por parágrafo. Mas o Manifesto Comunista é um documento político, é um documento teórico, é um documento metodológico, até de organização do pensamento. Ele parte do método, vamos dizer assim, entre aspas, da fundamentação teórica, que é o materialismo histórico, vai para a história, ver o desenvolvimento da realidade, diante do desenvolvimento da realidade, faz as propostas que fazem, na realidade, avançar as forças progressistas. E a partir daí tem proposta de intervenção concreta. Eu vou começar a apresentar para os meus futuros orientandos, como é que eu faço uma dissertação? Tá aqui, ó, dissertação. Isso eu aprendi com a Celi Tafarel. Eu estava em Salvador, naquele encontro lá, ela foi fazer a exposição, aí eu não me toquei, né? Do curso, assim, olha, a primeira coisa que a gente tem que começar em um curso, cara, foi um mini curso sobre educação no campo, né? Pedagogia histórico-crítica. É uma análise de conjuntura. Aí eu disse, pois. Aí eu fui mudando essa gente, nós somos professores, né? Aí, pô, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, para qualquer turma que eu for entrar, é uma análise de conjuntura. Ou seja, em que conjuntura nós estamos estudando essa disciplina? Na conjuntura que a gente pode não ter professor, eu posso nem vir aqui dar aula, sumir, né? Não sei se vou avançar, se fosse aí dar. O cara botou outro militar, né? 2, né? Inclusive um da Marinha, que é de Ceará. Daqui a pouco todo mundo é militar. Né? E a tendência, se a extrema-direita ganhar em outros lugares, é ter também nos outros estados isso, né? E no município, né? Então, veja, é mais ou menos isso, né? Desculpa, agora vamos abrir para a gente discutir, fazer intervenção, né? Eu preferi fazer a exposição logo toda para depois surgir, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai o desenvolvimento, né? Os companheiros que forem se propondo, até lerem algum texto e quiserem fazer a exposição, a gente faz uma exposição sistematizada, né? Porque isso, reler o manifesto me ajudou muito, expor o manifesto para vocês me ajudou ainda muito mais, e depois das intervenções que serão feitas, mais ainda, porque a gente vai aprimorando, né? Dando uma resposta, né? Aos nossos anseios, né? A partir desses textos clássicos. É isso. Vamos lá, quem aqui vai... A Sheila, né? Que já tinha se inscrito. Não, a professora falou a questão do Uber, né? Aham. E existe um outro tipo de exploração, que já existe a exploração do Uber, né? Uhum. E eu tenho um amigo que ele não tem carro, então ele alugou um carro, entendeu? Ele paga R$400 por semana, o dono do carro, e ainda paga o valor do aplicativo.
Aí eu olho para ele e aí eu disse assim, meu querido, você é a exploração da exploração. Infelizmente eu tenho que lhe dizer isso. Né? E aí eu fui desenvolver um mapa assim, há pouco, um entendimento do que eu entendo do comunismo, do socialismo. E aí eu fui explicar para ele, e ele sempre alega essa coisa de que mas o socialismo ia roubar tudo da gente, né? Então, e ele assim, aí eu digo assim, rapaz, tu é explorado pelo sistema e tu ainda defende o sistema. Aí eu continuei conversando com ele, né? Aí ele disse, sim, mas esse negócio é bom. Aí eu disse, é bom pra quem? Aí ele disse, o dono do carro, né? Aí eu disse, e o dono do carro tem quantos carros? Aí o cara, ele disse, tem 5 carros. Aí eu disse, e ele vive de quê? Do aluguel de 5 carros. E o que tu quer fazer? Primeiro eu quero comprar o meu carro. Aí depois vai comprar um outro carro. Vai comprar outro carro e depois ter 5 carros e viver do mesmo jeito que o cara que explora ele vive. Você tem que ter ilusão, porque senão é como tem um capítulo do Capital que é sobre o salário. E tem 2 partezinhas lá, que uma é sobre salário por tempo, né? Por hora, por tempo, e o outro que é o salário por peça. Que o Marx vai dizer que é uma grande jogada dos capitalistas. Porque quando o cara está dentro da fábrica, da empresa, aí ele vai ter que ter controle, vai ter que ter o ritmo, vai ter acidente de trabalho, vai ter problema, vai ter muito trabalhador junto, revolta. Mas quando ele diz assim, salário por peça, o cara vai para casa e vai dizer assim, não tem problema, você vai ganhar, portanto você produz tantas peças dentro desse padrão técnico que eu vou e compro de você. Ou seja, então ele compra ou não compra, dependendo se está dentro do padrão. Então ele tem uma pessoa que para aumentar o número de peças, para vender, para ganhar mais, então ele tem que ganhar mais para poder se manter. Ele vai explorar a mulher, vai co-explorar, né? Vai botar no sistema de exploração a mulher, o filho, o vizinho, a tia, a avó. Então, de certa forma, você tem toda uma estrutura a serviço do capital, que o capital não vai ter despesa de controle, né, e tudo mais. Que é essa lógica que está por detrás do Uber. Porque todo cara, gasolina, pneu, aluguel de carro, tudo está sob a responsabilidade dele. Ele se acha, do ponto de vista da cabeça, que ele é um empreendedor, porque tem essa... Mas, de fato, ele é uma forma de assalariamento. Quem desenvolveu mais essa ideia, né, está no último texto do Ricardo Antunes, né? Que aí o que acontece? Ao invés de você dizer assim, a classe operária está desaparecendo, né? Os trabalhadores assalariados estão desaparecendo. Não. É nova forma que o capital tem, sem ter as conquistas dos trabalhadores perturbando. É isso. Então você vai dizer assim, tem 4 milhões de Ubers. Então são 4 milhões de... O proletariado aumentou em 4 milhões. Né? Porque o cara tem gente que acha que o proletariado é o cara que está lá, está sindicalizado. Tem a carteira bate o ponto, né? Tem hora, não é isso. Né? Isso aí é um exemplo que você colocou bem, né?